Espécie da unidade visitada. Ao longo do trabalho, visitando unidades, você poderá encontrar edificações que são utilizadas de diferentes formas. Elas podem ser constituídas exclusivamente por unidades domiciliares, que são as unidades residenciais, exclusivamente por estabelecimentos, que são as unidades não residenciais, e simultaneamente por unidades domiciliares e estabelecimentos. Domicílio é a edificação construída com a finalidade de servir de moradia. Estabelecimento é a edificação não destinada à moradia. A espécie é caracterizada pela finalidade do uso que se faz da unidade associada ao endereço. Note que domicílios e estabelecimentos podem coexistir em uma mesma unidade. Atenção! Espécie é a finalidade de uso. Você pode encontrar também edificações que não são domicílios, nem estabelecimentos. Elas estão ainda em construção ou em reforma e serão classificadas como tal. Mas preste atenção: para marcar como edificação em construção ou reforma, não pode haver ninguém morando na unidade. Veremos todas essas classificações adiante. Atenção! A correta identificação da espécie é fundamental para o sucesso da coleta. A partir dessa identificação, os questionários do censo serão aplicados nas unidades corretamente. Domicílio. Domicílio é o local construído ou utilizado com a finalidade de residência ou moradia. Em geral, não há dificuldade para identificar um domicílio. A maior parte das pessoas reside em um apartamento ou uma casa. Entretanto, você poderá encontrar um domicílio em um lugar inesperado ou fora do comum, como, por exemplo, um cômodo que serve de moradia em um prédio exclusivamente comercial ou nos fundos de uma borracharia. Assim como é possível encontrar pessoas residindo em tendas, barracas ou trailers, em habitações indígenas sem paredes ou malocas, residências flutuantes, e essas formas de residência também são consideradas domicílio. Atenção! Domicílio é o local estruturalmente separado e independente, que se destina a servir de habitação a uma ou mais pessoas ou que seja utilizado como tal. Em setores de aglomerados subnormais, é muito importante que o recenseador verifique, antes de realizar a entrevista com o morador, se a edificação serve ou está dividida entre mais de uma família de forma separada e independente. Por exemplo, uma entrada de uma edificação que dá acesso a mais de um domicílio com acessos independentes, embora ligados por um acesso comum, como uma servidão, escada ou beco de passagem. Muitas vezes estes acessos ficam ocultos quando observados às vistas do logrador. Além disso, muitas construções sofrem alterações ao longo do tempo, seja por reforma, seja por mudança na sua finalidade. Por exemplo, uma casa pode ter sido convertida em sede de uma empresa imobiliária. Um apartamento duplex pode ter sido transformado em 2 menores. Portanto, a identificação de um domicílio vai depender da aplicação correta do seu conceito. Um domicílio pode ser composto de uma ou mais edificações localizadas no mesmo terreno ou por cômodos com entradas independentes em uma mesma edificação. Atenção! Se necessário, consulte as exceções sobre domicílios em áreas indígenas no Manual do Recenseador Povos e Comunidades Tradicionais, seção 7.3. Critérios de separação e independência. Os critérios essenciais para definir a existência de um ou mais domicílio em um mesmo terreno são a separação e a independência. Esses critérios devem ser atendidos simultaneamente para caracterizar corretamente a existência de mais de um domicílio. Veja as características de cada um. Separação física. Este critério é atendido quando os cômodos do domicílio são limitados por paredes, muros ou cercas e cobertos por um teto. Isso permite que as pessoas que nele habitam
se isolem das demais para dormir, preparar e ou consumir seus alimentos e proteger-se do ambiente exterior. Separação financeira. Esse critério é atendido quando moradores arcam total ou parcialmente com suas despesas de alimentação e moradia. Independência. Esse critério é atendido quando o local de habitação tem acesso direto que permite aos seus moradores entrar e sair sem necessidade de passar por locais de moradia de outras pessoas. Quartos com entradas independentes, assim como outras construções anexas à principal, são considerados como partes integrantes do domicílio, desde que sejam utilizados pelos moradores do domicílio, inclusive por empregados domésticos. A utilização de cozinhas e instalações sanitárias por moradores de mais de um domicílio localizado no mesmo terreno, desde que instaladas do lado externo dos domicílios, não descaracteriza a condição de separação. Em aglomerados subnormais, uma forma de assegurar que esse conceito seja aplicado é perguntando para os moradores e seus vizinhos antes de cadastrar cada domicílio. Uma mesma edificação pode conter mais de um domicílio, muitas vezes conectado por um corredor, servidão, becos, escadarias ou acessos precários que não são visíveis de fora para a edificação. No caso de habitações indígenas sem paredes ou de malocas, esses critérios serão adaptados às condições locais. Para mais informações, consulte o Manual do Recenseador Povos e Comunidades Tradicionais. Atenção! Um domicílio só será caracterizado corretamente quando forem atendidas simultaneamente as condições de separação e independência. Exemplos: em um prédio de 2 andares residem 2 famílias, uma em cada andar. Contudo, os moradores do segundo andar precisam passar pela sala do primeiro andar para chegar ao seu local de habitação. Conta-se, portanto, um único domicílio, pois não atende ao critério da independência. Exemplos: em uma propriedade de terreno, existem 2 edificações onde residem 2 famílias, uma em cada edificação. Essas famílias compartilham instalações sanitárias, banheiro e de cozinha, mas os acessos aos locais de habitação das famílias são independentes. Conta-se, portanto, 2 domicílios, pois o uso de instalações sanitárias e cozinha comuns a mais de um domicílio na parte externa deles atende aos critérios de separação e independência. Atenção! Verifique sempre a existência de outros domicílios no mesmo terreno, nos fundos do mesmo terreno, residência de porteiro ou zelador em subsolos de edifícios, casa de caseiros e em cima ou nos fundos de estabelecimentos comerciais. Na próxima aula veremos classificação dos domicílios.